Olá, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os estágios motivacionais da dependência química. Nós já conversamos sobre as fases da codependência e além de entender as fases da codependência, do que acontece com a família, é interessante a gente entender também quais são as fases motivacionais, o que acontece com o dependente químico. Essas fases motivacionais, elas são 4. Uma delas é a fase da pré-contemplação. Na fase da pré-contemplação, o dependente químico ele não quer parar de usar drogas, ele não entende essa necessidade, ele não consegue enxergar essa necessidade e acha que no uso, que na ativa está tudo muito bem e não quer mudar. Essa é a fase da pré-contemplação. Na fase da contemplação, ele já entende que tem uma necessidade de parar, que precisa parar e até pensa nisso, mas ele ainda é resistente pelo fato de ficar pensando no que ele vai perder caso pare de usar. A fase da ação já é aquela fase em que ele quer parar, ele sabe que precisa de parar e ele age para parar. Ou seja, é aquela fase em que ele toma uma atitude, seja indo no NA, seja procurando um psiquiatra, um psicólogo, enfim, ele age, ele se levanta, ele começa a agir em seu favor, em favor da sua recuperação. Essa é a fase da ação. E a outra fase é a fase da recaída, que é quando se volta ao uso. Essas fases, o dependente químico passa por elas diversas vezes, elas não são sequenciais. Então, muitas vezes a família, ela enxerga como o pior monstro a recaída. 100% de nós familiares não queremos que os nossos familiares recaiam. Mas, se a gente parar para analisar, pior do que a recaída é, após a recaída, ele voltar para um estágio de pré-contemplação ou de contemplação. Mas o mais importante é que ele aprenda ferramentas, que ele aprenda a entender a si mesmo, a entender todo esse processo, para quando eventualmente acontecer uma recaída, ele conseguir voltar o quanto antes para essa etapa da ação, ou seja, retomar todo aquele plano que ele vinha executando, as idas ao NA, idas ao psiquiatra, idas ao psicólogo, atividades físicas, seus estudos, seu trabalho, sua família, sua religiosidade, enfim. Gente, isso que a gente precisa entender. Recaída, infelizmente, acontece em grande parte dos casos acontece a recaída. Lógico, existem pessoas que estão aí abstinentes há anos, 10, 12, 15, 20 anos, São várias histórias que são muito motivadoras. Mas a gente também não pode viver na fantasia. A gente sabe que a grande maioria recai. As estatísticas, na verdade, mostram que 3% se mantém abstinentes no período de um ano. Não gosto de me prender à estatística, elas não abalam em nada a minha fé, a minha esperança. Espero sim que tanto os meus familiares como os seus familiares consigam se manter sem recaída. Mas caso aconteça, é importante a gente saber que mais importante do que a gente ficar chorando a recaída é tomar as devidas atitudes, no caso do dependente, para que ele possa encontrar as ferramentas certas para voltar novamente direto para o estágio motivacional da ação. Ok. E nós, familiares, o que a gente pode fazer pela recuperação do outro? Cada dia a gente tem conversado aqui para mostrar que a recuperação do nosso familiar não está nas nossas costas, não está nos nossos ombros, é uma responsabilidade dele. Nós, enquanto famílias, podemos apenas apoiar, incentivar, ajudar no que for possível, mas não é uma responsabilidade nossa. Eu queria dividir com vocês hoje os 3 Cs libertadores. Quando eu aprendi os 3 Cs numa sala de grupo de apoio, ao mesmo tempo que você se sente tão impotente, eu vi esses dias o comentário, lá no vídeo das fases da codependência, alguém comentou, puxa, a fase da aceitação,
Eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida? Isso é desesperador. Eu entendo totalmente o que você falou, eu entendo o teu sentimento, eu me identifico com esse sentimento, já passei por isso, realmente é desesperador. Mas isso é só no primeiro momento. Depois, à medida que a gente vai entendendo que a responsabilidade não é nossa, que esse peso não é nosso, aprendendo esses 3 Cs, na verdade a gente consegue uma liberdade muito maior para exercer tão somente o nosso papel enquanto família. Vamos lá para os 3 Cs? Repita comigo. Eu não causei. Eu não controlo. E eu não curo. Família, entenda, dependência química é uma doença. Não foi você quem causou. Família, entenda, por mais que você queira, você não consegue controlar as atitudes do outro. Família, entenda, por mais que você ame, por mais que você se dedique, você não pode curar. Porque é uma doença, precisa de tratamento, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de, como a gente falou no vídeo passado, né? É um tratamento tão complexo, é uma doença complexa, requer um tratamento complexo. Então, vamos entender esses nossos 3 Cs e vamos entender o que a gente pode fazer para não atrapalhar no tratamento do outro. Vocês querem saber o que a gente pode fazer para não atrapalhar? A gente pode não assumir a responsabilidade do outro. Muitas vezes, na tentativa de ajudá-lo, quando ele está no período de ativa, a gente o isenta de todas as suas responsabilidades e assume todas as responsabilidades. Por que ele vai ter necessidade de parar de usar? É muito cômodo. Ele recai, você liga para o chefe inventando uma história qualquer, contando uma mentira qualquer. Vai até a sua escola inventando uma história qualquer. Ele faz dívidas, você paga. Enfim, você assume as responsabilidades. A gente já viu sobre a questão de se tornar um facilitador. Muitas vezes nós, enquanto família, minimizamos os erros do nosso familiar. Por vezes são erros graves, mas a gente tenta tornar um pouco menor, talvez um pouco pela negação. A questão do controle, de estarmos sempre querendo controlar o nosso familiar, solta a corda um pouco. Às vezes o que o nosso familiar está precisando é chegar no fundo do poço, infelizmente, para poder acordar. Então, essas são atitudes que nós, enquanto família, podemos fazer para ajudar. Eu vou tentar achar um link de uma reportagem de um especialista que passou no programa da Ana Maria Braga, onde ele diz que a família que quer ver o seu familiar dependente químico se recuperar, ela tem que estar preparada para vê-lo sofrer. Lógico que se é alguém que a gente ama, a gente não quer ver sofrer. Mas a partir do momento que você começa a entender todo esse contexto da dependência química, começa a entender que quando você acha que está ajudando, na verdade você está prejudicando, aí sim você começa a ter atitudes assertivas. Começa a ter atitudes amorosas, mas não codependentes nesse processo de recuperação do seu familiar. Para finalizar, então, vamos repetir os 3 Cs. Eu não causei, eu não controlo e eu não curo. Mas, gente, esperança, fé, sempre. Não deixem qualquer que seja o especialista, o estudioso, o estatístico, né, que vem nos dizer o quanto que é impossível a recuperação do nosso familiar, não deixa nada disso te abalar, tá? Eu não permito que nada disso me abale. Tenho fé, tenho esperança e continuo seguindo, aprendendo a cada dia para que eu possa fazer o meu papel. O papel do outro, só ele pode fazer. Então, o que a gente não pode fazer, a gente entrega nas mãos, daquele que tudo pode, né? Grande beijo, fica com Deus.